Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de design, aula número 6. Hoje a gente vai falar sobre as teorias fundamentais do design. Deixa eu pegar o apontador aqui. A gente vai falar sobre as teorias fundamentais do design. Nós vamos quebrar a aula em duas partes, tá? Então, só para deixar evidente aqui. Esse é o canal, tá? Depois vocês se inscrevam no canal para terem acesso a todo tipo de informação. Nós estamos utilizando por enquanto essa bibliografia do Bernhard Burdeck. Nós vamos começar falando aqui sobre a teoria da informação. Bom, então, a teoria da informação. A primeira pergunta aqui que eu vou deixar para vocês é: já parou para pensar nas diversas maneiras que uma informação ela pode ser transmitida? Você já chegou a pensar nisso? Se você tiver uma ideia agora, por exemplo, tá, você pode transmitir essa ideia de diversas formas. Você pode verbalizar, através de palavras, falar com alguém. Você pode escrever uma carta, você pode fazer uma música ou você pode fazer uma publicação numa rede social. E todos esses modos, essas são as formas que a gente tem como exemplo aqui de transmissão de ideias. Todos esses meios que a gente falou ali atrás, eles cumprem um objetivo que é transmitir a mensagem para alguém. A pergunta que a gente deixa aqui é: será que existiria uma maneira de comparar esses modos de transmissão de mensagem? Será que seria possível medir a eficiência desses modos de transmissão de mensagem? Tem uma maneira de quantificar essa informação passada nesses modos de transmissão de imagem? Isso considerando independentemente o meio que isso é transmitido, tá? Meio sonoro, meio através de luz, são os meios físicos de transmissão de dados, né? Bom, aí entra o seguinte matemático, Claude Ellwood Shannon. Ele contribuiu com uma teoria chamada teoria da informação, que vai exatamente entrar no detalhe das perguntas que a gente fez no slide anterior. Então ele levantou exatamente essas questões no artigo Mathematical Theory of Communication, uma teoria matemática da comunicação. Esse é o autor aqui da teoria da informação. O que ele... vamos explorar um pouquinho mais sobre essas ideias que ele falou. Então, qual a função da teoria da informação de Claude Shannon? Basicamente, ela vai medir alguma coisa. Ela mede o quê? Ela mede a quantidade de informação que você passa, por exemplo, quando você transfere essa informação para alguém. Além de medir, ela mede a informação, ela mede a incerteza num sistema de comunicação. Então, ela mede a informação que é passada, a quantidade, e ela mede a quantidade de incerteza nessa comunicação. Duas informações que ela mede, certo? Qual o resultado da invenção de Shannon? Então, ele criou o termo que a gente conhece hoje como bit, certo? O que seria o bit? O bit está relacionado à computação e o bit nada mais é do que a menor parcela de informação passada de um meio A para o meio B. E ela pode até ter apenas dois valores, né, que a gente conhece, que são os zeros e uns, certo? A imagem a seguir ela dá um exemplo do que seria a teoria de informação de Shannon, ok? Então, basicamente, aqui a gente vai começar da seguinte forma: a gente tem um transmissor da informação e você tem um receptor da informação. Entre um e outro tem uma série de fatores que a gente vai avaliar. Então, primeiro, como eu disse, a gente tem uma informação sendo transmitida de um ponto A para o ponto B, ou de um receptor, de um transmissor para um receptor, e essa informação vai passar através de um meio.
Só que quando você tem uma informação, por exemplo, uma informação escrita aqui, que o transmissor está passando, existe uma codificação que é feita assim que o transmissor passa a informação, certo? Então existe um código que o transmissor vai passar para um receptor. Esse receptor provavelmente vai ter que decodificar esse código que foi passado aqui pelo transmissor, certo? Então, o transmissor transmitiu a mensagem através de um código. Esse código chegou ao receptor, só que para o receptor entender, foi necessário decodificar esse código inicial. Existe o canal, que é toda a informação que é transmitida por um meio. Então, entre a saída da mensagem do transmissor para o receptor, existe um canal, certo? Esse canal pode estar cheio de interferências, que a gente chama de ruídos, certo? Então, a mensagem ela pode sofrer ruído desde o ponto que ela foi emitida até o ponto que ela foi recebida, certo? E por onde passa essa mensagem é chamado de canal. Como eu falei, a gente tem o ruído, né, que vai provavelmente atrapalhar essa mensagem ir do ponto A até o ponto B. Bom, mas a gente falou em medir, quantificar essa informação. Então, como quantificar a informação que é passada do ponto A ao ponto B? Então, Shannon ele tentou desenvolver uma fórmula, tá? Que é uma fórmula simples, baseada nas fórmulas que você tem por aí. Ela é uma fórmula poderosa para quantificar a quantidade de informação que contém um evento. No caso, o evento quando você passa a mensagem do A para o B. Então, essa fórmula ela é conhecida como medida de informação. E qual é a fórmula? A fórmula é a seguinte, é uma letrinha I, que é a quantidade de informação, igual ao logaritmo na base 2 de uma função, certo? Aqui x é uma variável que aparece aqui. Então, se eu souber que tipo de variável vai aqui dentro, eu consigo calcular quanto de informação vai existir na minha mensagem. Então, o que seria o I? Então, o I é a quantidade de informação associada a um evento. No caso, o evento nosso seria o x, certo? Esse é o evento. O log de 2 é nada mais do que uma operação matemática. E o P de x é a probabilidade da ocorrência do evento x. Vamos dar um exemplo. Então, vamos supor que eu tenho uma moeda honesta, e aí a moeda pode sair cara ou coroa. A probabilidade de sair cara é meio, e a probabilidade de sair coroa é meio. Se a gente quiser calcular a quantidade de informação que acontece nesse evento, é simples. Basta você usar a fórmula de Shannon. Então, I do evento cara é igual a menos log de a probabilidade de sair cara. Então, a probabilidade de meio, você coloca no lugar aqui, entre os parênteses. Log de meio na base 2 nada mais é do que menos 1, certo? Só que o menos aqui na frente acaba ficando aqui, né? E o menos do logaritmo fica aqui. Menos com menos dá mais, então isso dá 1 bit. Então, a quantidade de informação que é passada quando esse evento acontece é de 1 bit. A mesma coisa acontece para o evento de coroa. A informação é 1 bit. Então, o resultado final mostra que cada evento, cara ou coroa, carrega 1 bit de informação. Certo? Então, essa fórmula demonstra que quanto menor a possibilidade de um evento, maior a quantidade de informação que podemos gerar nele. Quais são as contribuições da teoria de Shannon? Então, primeiro, a comunicação de dados. A teoria de informação ela é amplamente utilizada hoje, onde? Em sistemas de comunicação modernos. Tá? Como exemplos, a gente tem rede de computadores, temos outro exemplo, a internet, a telefonia, a comunicação sem fio. Todas elas utilizam o sistema de Shannon.
Outro exemplo da contribuição da teoria de Shannon é a compressão de dados. Então, a teoria da informação é fundamental para técnicas de compressão de dados. Então, como algoritmos de compactação de arquivos, por exemplo, vocês usam aí o zip, o RAR, para comprimir arquivos, né? Inclusive, um brasileiro que trabalhava na IBM, tá, nos meados dos anos 80, ele percebeu que precisava passar várias informações de um ponto A para um ponto B, ele criou o sistema de compactação de arquivos, que é o zip, tá, que é utilizado até hoje. Então teve participação de brasileiro aí na jogada, certo? A criptografia, que tem a ver com a segurança dos sistemas, né, criptografados das mensagens, inclusive você cifrar e decifrar informações, tem a ver com a contribuição da teoria de Shannon. Processamento de sinais, então áreas como processamento de imagem, processamento de áudio, teoria da informação, e analisar sinais com eficiência, permitindo a criação de algoritmos para melhorar a qualidade e reduzir ruído. Então isso aqui também tem a ver com a contribuição da teoria de Shannon. E o aprendizado de máquina e inteligência artificial é também uma das contribuições da teoria de Shannon, a partir da teoria da informação. Ok? Agora a gente vai entrar na parte de design participativo. O surgimento do design participativo teve raízes nos anos 70, certo? Origem na Escandinávia, e esse design participativo ele veio de uma reação às mudanças nas quais a sociedade passava na época, tá? Movimento sindicalista, direitos humanos e tudo isso daí. Os primeiros projetos de design participativo, a gente vai deixar aqui, nós vamos deixar aqui simplificado pela letra DP, foram uma tentativa de diminuição da desigualdade entre os trabalhadores, tá? Que tem pouco conhecimento das tecnologias sendo implementadas, né, e dos desenvolvedores de sistema. Qual que é a ética do design participativo? Então, os praticantes do design participativo compartilham uma visão em comum de que as pessoas têm papel ativo na construção do mundo ao redor delas. Então, no centro da ideia do design participativo, tem a motivação ética, de apoiar e aprimorar a forma como as pessoas colaboram umas com as outras, para construir esse mundo, tá? De acordo com a citação aqui do Robertson e Wagner, 2023. Então, a gente tem algumas questões que podem ser úteis para reflexão crítica a respeito dos métodos, das técnicas e ferramentas empregadas em um projeto de design participativo. Por exemplo, os usuários realmente têm poder de decisão? Se sim, quais tipos? Determinado método, ferramenta, técnica ou processo reconhece a habilidade dos participantes para se aprender? E determinado método auxilia os designers e pesquisadores a analisar e desenvolver seus interesses e atitudes em prol dos participantes? Então essas são algumas questões. Mas o que é o design participativo? Então, ele pode ser considerado como uma prática ou uma metodologia. Você pode aplicar isso. Prática ou metodologia para quê? Desenvolvimento de sistemas de informação que você precisa, no final, coletar, analisar ou projetar um projeto, por exemplo, um sistema, levando em conjunto com você a participação de usuários, funcionários, clientes e desenvolvedores, certo? Então, nada mais do que é uma prática que você usa para coletar informações, utilizando a participação de usuários próximos a você. Esse é o participativo. Mas qual a importância de trazer o usuário para os projetos? A importância é que você pode criar produtos que são mais relevantes, inovadores e satisfatórios para os seus usuários, certo? O design participativo ajuda a reduzir os riscos, por exemplo, e custos associados ao desenvolvimento de produtos.
E alguns outros benefícios do design participativo, a gente pode citar 6 aqui. Empatia e compreensão, relevância e adequação, criatividade colaborativa, propriedade e satisfação, redução de riscos e custos e estreitamento de laços com o usuário. Como e quando envolver os usuários e partes interessadas, tá? Se você, por exemplo, quer entender melhor como pessoas pensam sobre um determinado problema, você pode fazer um design participativo. Se você tem a sensação de que seus usuários dizem que fazem e o que eles realmente fazem não é o mesmo, eles falam uma coisa, mas fazem o contrário, está na hora de você utilizar um design participativo. Quando você sente que tem ou pode haver qualquer desconexão cultural, social, política, entre você e o usuário final, também você pode fazer uma sessão de design participativo. Dentro do design participativo, você pode usar várias técnicas. Tá? Uma delas são o brainstorming. Então aqui, por exemplo, temos essa página aqui. A pessoa tem uma ideia central e ela quer, a partir dessa ideia central, gerar novas ideias. Certo? Várias ideias. O que você faz? Você pode dividir o seu grupo aí de pessoas em vários. Então, por exemplo, aqui eu pegar esse grupo aqui e chamar de A. Eles vão gerar uma ideia baseada no que você pediu numa frase inicial. E eles vão colocar essas ideias em post-its, por exemplo, como esses. Essas ideias vão sendo geradas, depois você filtra e vai para uma fase seguinte. Só que quando você fez isso, você tinha vários grupos aqui, né? Você tinha vários grupos. Então foram geradas várias ideias, estão vendo? Essas ideias geradas, você consegue ter mais produtos gerados. E assim por diante. No brainstorming você não tem, por exemplo, nenhum tipo de... Quando você for gerar ideia, você não pode ter nenhum tipo de proibição. A pessoa vai poder falar qualquer coisa aqui, colocar ideia, qualquer tipo de ideia, para que o filtro seja feito só lá na frente. Outra técnica de design participativo são as entrevistas. Então você pode fazer uma conversa individual ou em grupo para entender a necessidade dos usuários, tá? Ou um workshop de cocriação, você faz uma sessão colaborativa onde os usuários e a equipe de design trabalham juntos para gerar ideias e soluções, tá? E aqui você pode usar a dinâmica de grupo, por exemplo, de curta duração. Jornadas do usuário, então você também pode usar essa técnica. Então, refere-se à representação da experiência das pessoas usuárias ao usarem um produto ou serviço, demonstradas em etapas e alternativas. Ok? Então, você pode, por exemplo, pegar um produto, dá para a pessoa utilizar durante um certo tempo, depois ela fala como que aquilo foi para aquela pessoa, né? Certo? Aqui a gente tem um exemplo de jornada de usuário de uma programação chamada Service Blueprint, tá? Ele é nada mais, nada menos do que um diagrama de serviço, tá? Ou uma ferramenta de gestão de serviço. Ele é um modelo para visualizar processos internos, entender problemas, identificar pontos de melhoria durante o desenvolvimento de produtos, tá? Então você pode marcar o tempo do desenvolvimento daquela técnica utilizada, qual o tipo de... o que você está avaliando, qual que é a jornada do cliente, entre outras coisas, tá? Então esse é um exemplo de técnica utilizada dentro da jornada do usuário. Aqui temos um outro exemplo. Então, o que a pessoa fez? Numa parede em branco, ela foi colocando vários post-its, todos colados lá. Dependendo das cores, né, dos post-its, você tem uma nomenclatura diferente. Então, para evidência física, os canais aqui, você coloca em amarelo. Para ações do cliente, você coloca em roxo. Para ações visíveis para o cliente, pontos de contato, você coloca em azul. Para ações nos bastidores, você coloca em verde. E aí você faz uma ligação entre elas. Tá? Essa ligação é um seu código, você pode deixar claro o que é essa ligação entre eles. Tá? Esse é um esquema de Service Blueprint.
dentro da jornada do usuário. Se você não quiser usar, por exemplo, uma parede física com post-it, você pode utilizar o Figma e ordenar isso dessa forma, do jeito que está aqui, ó, certo? Outras formas de design participativo você pode utilizar prototipagem rápida, por exemplo, uma impressão 3D, para gerar ideias simplificadas de produto e validar ideias, né, e obter um feedback dos usuários, certo? Você pode fazer isso. Além de prototipagem 3D, você pode usar uma prototipagem rápida usando papel. Você pode fazer vários protótipos de papel, como esse aqui que está na imagem, ó, e colando esses protótipos num outro papel. E assim você tem essa relação de ideias que você precisa para desenvolver o seu produto, né? Outras técnicas de design participativo são os testes de usabilidade, né? Você pode testar, por exemplo, um determinado usuário interagindo com o produto através de um monitoramento por vídeo, tá? Entrevistas, por exemplo, ou de modo remoto, né? por vídeo interação, ou você pessoalmente fazer essa observação, né? Da interação do protótipo com a pessoa trabalhando usando o produto que você quer desenvolver lá na frente, ou você faz um teste de usabilidade num laboratório que seja, né? Você tem três tipos gerais de testes de usabilidade, que são moderado e não moderado, remoto, feito pessoalmente, exploratório versus avaliação. Dentro desses testes de usabilidade, aqui eu coloquei alguns para vocês. Alguns têm uns nomes específicos, como o Maze, o Lookback, User Testing, e assim você tem vários testes aí, que inclusive você acha na internet, tá? Outras técnicas utilizadas no design participativo são o storytelling. O que você pode fazer? Você vai gerando ideias e vai colocando objetos ligados à ideia principal através de setas, figuras, como está marcado aqui. Então, isso aqui é uma outra forma de você trabalhar o design participativo. Existe uma outra técnica utilizada que é o Crazy 8, técnica de geração rápida de ideia, né, onde os participantes criam 8 soluções em 8 minutos. Então você cronometra o tempo ali, e as pessoas que estão trabalhando, no caso, são 8 pessoas, né? Cada pessoa gera uma ideia. Então você tem 8 ideias durante um minuto cada ideia, né? E você coloca isso numa parede e todo mundo vê isso depois, né? Outra técnica é o shadowing. Você coloca a pessoa que vai, no caso é o usuário, né? O usuário ele vai observar diretamente no seu ambiente natural, trabalhando com o produto durante um certo tempo, certo? Você pode fazer o seguinte também, de repente você pode pegar uma pessoa que vai avaliar o produto e uma pessoa que vai observar aquela pessoa avaliando o produto. Nesse caso seria o shadowing, certo? E aí você vai compreender melhor as necessidades do cliente. Tem análise competitiva, essa daqui é o método SWOT, né? Então você pode dividir aquilo que você está trabalhando em fatores positivos e negativos, fatores internos e externos. Aí tem as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Aí você vai colocando tudo que é força na parte de força aqui. Tudo que for ameaça, fraqueza, se põe na parte de fraqueza. E assim você sabe as deficiências e forças que tem no seu projeto. Existem algumas ferramentas na internet, né, no design participativo, que você pode encontrar por aí, que é o Miro, o Zoom, Google Forms, o Figma e o Mural. Tá? São plataformas aí de design participativo da internet que você pode estar utilizando. Bom, a gente vai parar por aqui e a gente vai voltar depois nessa segunda parte, tá? Para falar mais sobre o que a gente está discutindo hoje. Então, até mais, até a próxima e bons estudos.